Oh, glória. Irmãos, hoje comemora-se, o Dia dos Pais. E o tema da mensagem de hoje é o seguinte: Pai Nosso. E o texto que nós vamos ler, eu vou pedir para a Ângela ler, está lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dos versículos 5 ao 13. Então, por favor, abra a sua Bíblia, o livro de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 13. Tá? O tema de hoje é Pai Nosso. Amém? Vamos ler então? Como se deve orar? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Isso. Irmãos, ontem, eu recebi uma surpresa muito grande dos irmãos da Águia de Cristo. Ontem foi meu aniversário. Completei 33 anos, Era bom. Eu não tenho 33 nem de igreja, eu tenho 37 anos. Estamos na igreja. E os irmãos, assim, prepararam uma surpresa muito grande para mim. Eu confesso que fiquei travado ali em frente de casa. Não sabia se chorava, se falava. Então foi uma homenagem para Deus. Eu creio que os irmãos, desta maneira, mais uma vez honraram a Deus através do nosso ministério. Então quero agradecer do fundo do meu coração todos aqueles irmãos que estiveram aqui ontem, participaram daquela carreata. Sei que muitos gostariam de estar, mas não puderam, Mas eu agradeço da mesma forma. Deus abençoe a todos vocês. Como é bom, estar pastoreando vocês. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo ministério que Ele tem me confiado, pela vida de cada um de vocês, pois todos vocês são presentes de Deus para a nossa vida. Um beijo no coração de todos vocês. Amém. Não pode chorar, hein? Irmãos, então, como eu disse, o tema de hoje é Pai Nosso. Hoje é o Dia dos Pais, comemora-se o Dia dos Pais. Eu não sei se é só no Brasil, se é só... Não sei também. Também não sei. Mas aqui no Brasil nós comemoramos neste dia, segundo domingo de agosto, o Dia dos Pais. E o tema que o Senhor colocou no meu coração foi justamente este, Pai Nosso. Então o texto que a Ângela leu, de Mateus, lá um trecho do Sermão do Monte, a gente pode perceber que primeiro Jesus nos mostra como nós não devemos orar. E depois, em seguida, ele mostra como nós devemos orar. Por exemplo, ele diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas. Então, nesse trecho, ele mostra aqui algumas coisas que a gente não pode usar de vãs repetições. Então, nesse
nesse princípio aqui, né, do 5 ao 8, ele ensina a como nós não devemos orar. E a partir do 9, ele nos mostra como nós devemos orar. Então, nesta chamada oração do Senhor, né, em algumas traduções, outras a oração do Pai Nosso, então Jesus, ele nos ensina quais devem ser as prioridades da nossa oração, né? E ele também nos mostra a necessidade de nós termos uma relação adequada com Deus e uns com os outros, né? Então, tudo o que é essencial, irmãos, em uma oração, tudo o que é essencial em uma oração, é na oração, no modelo, né? Se os irmãos me permitem chamar assim, tudo que é essencial em uma oração é na oração do Pai Nosso que nós vamos encontrar. Pois ali nós vamos encontrar, irmãos, a nossa relação com Deus, a nossa relação com a gente mesmo e a nossa relação uns com os outros, com o nosso próximo. Portanto, irmãos, nós precisamos sempre, né, fazer uma revisão na nossa vida. Quando nós participamos da ceia do Senhor, a gente lê aquele texto que diz: examinai, pois, o homem a si mesmo. Este exame, ele não pode acontecer somente no dia da ceia. Nós temos que nos examinar, irmãos, todos os dias, né, para ver se realmente nós estamos andando por modo digno do Senhor. E nós também precisamos fazer uma revisão nas nossas orações. Se nós realmente estamos orando em conformidade com os ensinos de Jesus, né? Porque certa vez os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar, e Jesus ensinou eles a orar. Então, repetir simplesmente na íntegra todas as palavras desta oração do Pai Nosso, como muitas pessoas fazem, isso não significa, irmãos, necessariamente que nós estamos orando, sabe? Porque pode ser que a gente esteja simplesmente fazendo vãs repetições, como o Senhor falou um pouquinho antes, né? Então, simplesmente proferir a oração do Pai Nosso, palavra por palavra certinho, isso não significa necessariamente, irmãos, que nós estamos realmente orando, né? Porque a oração é algo que toca o coração de Deus, né? Então, de repente, a gente está fazendo vãs repetições, e o Senhor diz aqui, né, ó, e orando não useis de vãs repetições como os gentios. Então, nós, quando oramos, nós temos que abrir mesmo o nosso coração diante de Deus. E hoje, né, data em que se celebra o Dia dos Pais, eu quero falar um pouquinho, irmãos, só um pouquinho, né, porque tem muito conteúdo. Eu quero falar um pouquinho, irmãos, sobre o nosso Pai eterno, né? Nosso Pai eterno. Então, para a nossa meditação de hoje, irmãos, eu quero destacar apenas a primeira frase, né? Ou melhor, a primeira parte da primeira frase do versículo 9. Com a primeira frase, irmãos, com a primeira parte da primeira frase do versículo nosso. 9. No versículo 9. O que eu falei? Nosso? Irmãos, ao vivo é assim mesmo. Então diz assim, ó, esta frase que eu quero destacar com os irmãos e meditar nela. Pai nosso que estás no céu. Eu gostaria que você repetisse. Eu falo e vocês repetem. Pai nosso que estás nos céus. Que estás no céu. Então vamos meditar, irmãos, nesta frase que Jesus falou, porque o tema de hoje é este, Pai Nosso. Então a primeira expressão, irmãos, que aparece nesta frase é Pai, né? Então, no Velho Testamento, Deus não é chamado de Pai. Isto é, em relação a filhos, né? Isso acontece, irmãos, somente no Novo Testamento. Sabe? Foi o próprio Jesus quem nos apresentou Deus como Pai. Então, no Velho Testamento,
Deus não é chamado de Pai. No Velho Testamento, Deus tem vários nomes. Eu vou citar alguns como exemplo. Por exemplo, Deus no Velho Testamento é chamado de Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahvé Jireh, Yahvé Shalom, Yahvé Rafá. Você já deve ter ouvido, né, esses nomes de Deus, sabe? Então, no Velho Testamento, Jesus não era chamado de pai em relação a filhos. Ele era chamado, por exemplo, por esses nomes que eu citei para os irmãos. Jesus chamava Deus de pai. Por quê? Porque ele tinha, irmãos, absoluta comunhão de natureza e de essência com o Pai, né? Por isso que ele chamava Deus de Pai. E Jesus, irmãos, nos ensina a chamar Deus de Pai. Então, olha o que Jesus diz aqui para no Sermão do Monte, o Espírito Santo diz para nós nesta noite. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso. Vós orareis assim, Pai nosso. Interessante, irmãos, que Jesus ele não disse assim, olha, vós orareis assim, Adonai, El Shaddai. Ele não usou nenhum nome do Velho Testamento que se referia a Deus. Ele pediu para nós orarmos, começando a nossa oração diante de Deus, chamando Deus de Pai. Então ele diz, vós orareis assim. Primeira palavrinha que aparece, Pai. Oh, glória, aleluia. Irmãos, no Sermão do Monte, o Sermão do Monte é Mateus, os capítulos de Mateus 5, Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ali você encontra o Sermão do Monte. E eu contei, irmãos, no Sermão do Monte, Jesus usou a palavra Pai 17 vezes, se referindo a Deus, né? Então, nós somos filhos do reino de Deus, porque nós somos filhos do Pai eterno, irmão. Você pode dar glória a Deus? Glória a Aleluia. Deus. Então, ser filho do Pai, irmãos, é ser filho do reino de Deus, né? Então, para nós é um grande privilégio, grande mesmo, irmãos, usarmos a mesma expressão que Jesus usou para se referir a Deus, que é Pai, né? Então, quando nós orarmos, quando nós iniciarmos a nossa oração, Jesus está nos ensinando. Nós temos que começar com esta palavrinha, Pai, porque Ele é o nosso Pai eterno. Ele é o nosso Deus, mas Ele é o nosso Pai. Então, eu coloquei o versículo aqui, um texto da primeira carta de João, do capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim, ó, olha como Deus, irmãos, como nosso Pai eterno nos ama. Olha, João escreveu assim, primeira carta de João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. E de fato, o apóstolo Paulo escreve, o apóstolo João, e de fato somos filhos de Deus. Você que foi salvo e remido pelo sangue de Jesus, você que deposita toda a tua confiança, toda a tua fé em Jesus, saiba que você não será filho de Deus, você é filho de Deus. E ele continua, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, ele continua, agora somos filhos de Deus. Aleluia. Agora, irmãos, nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Claro, irmãos, porque nós ainda estamos no mundo, né, limitados a este corpo corruptível.
né? Então, nós ainda não estamos na glória com o Senhor. Sabemos que quando Ele se manifestar, porque Ele vai se manifestar, repita comigo, Maranata vem Jesus. Maranata vem Glória a Jesus. Deus, aleluia. A nossa maior esperança, irmãos, como igreja, é a volta de Jesus. O que o nosso coração mais anseia, irmãos, é que Jesus volte. Aleluia, porque nós amamos tanto o Senhor, né? Nós amamos tanto Jesus que nós queremos que Ele volte o quanto antes para buscar a sua igreja. Então sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Oh, glória, aleluia. Então, irmãos, isso vai acontecer por quê? Porque nós temos comunhão de natureza com o Filho de Deus. Porque através dele nós fomos redimidos e nos tornamos filhos de Deus. Existe uma frase aí no mundo, irmãos, que diz que todos são filhos de Deus. Mas na verdade todos são criaturas de Deus. Filhos de Deus é aquele que recebe Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. E receber Jesus como Senhor e Salvador não é simplesmente, irmãos, da boca para fora. É de coração mesmo. É entregar totalmente a sua vida a Deus através de Jesus Cristo. É receber Jesus como Salvador da sua alma. Então, todos que fazem isso se tornam filhos de Deus. Aleluias. E se tornando filhos de Deus, lógico, Deus é o nosso Pai eterno. Aleluias. Irmãos, os santos, como eu disse, do Velho Testamento, eles não chamavam Deus de Pai. Eles chamavam Deus desses nomes, né? Eu citei alguns para vocês. E eu penso, irmãos, né, que a coisa mais sublime e maravilhosa para nós, que somos cristãos, é podermos chamar Deus de Pai. Imagine o Criador de todo o universo. Imagine o Deus eterno. Imagine que privilégio para nós, irmãos. Que coisa maravilhosa para mim e para você podermos chamar Deus de Pai. Eu ouvi certa vez um pastor dizer o seguinte, que lá no Velho Testamento todos, Deus tinha aqueles nomes, né, que eu citei há pouco, aqueles exemplos, mas eu estava ouvindo um pregador, ele disse o seguinte, que Pai é o nome cristão de Deus. Eu sou cristão, você é cristão. E cristão, como eu disse já algumas vezes, né, até em tom de brincadeira, cristão não é um Cristo grande, como aquele que tem lá na cidade do Rio de Janeiro, onde moram nossos familiares. E se vocês estiverem aí participando desta live, vocês aí do Rio de Janeiro, um beijo no coração de todos vocês, né? Então, ser cristão, a palavra cristão quer dizer o seguinte, parecido, semelhante com Cristo. Então, Pai é o nome cristão de Deus. Qual é o nome de Deus para nós? Pai. Esse é o nome do nosso Deus. A palavra Pai que Jesus geralmente usou, né, em todo o seu ministério, se você for olhar lá no original grego, a palavra grega é pater. Pater. Né? Pater é a palavra grega para pai. Então Jesus, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, e aqueles que escreveram, né, inspirados pelo Espírito Santo, usaram a palavra Pater, que é pai, para se referir a Deus. Então, lembre-se, irmãos, chamar Deus de pai
implica em nós sermos filhos. Nós somos filhos de Deus, por isso que Ele é o nosso Pai. Mas existe uma outra palavrinha que Jesus usou uma vez só. E esta palavra é a palavra Abba. A palavra Abba, ela é uma palavra em aramaico. E Jesus usou uma vez esta palavra, que também significa Pai. Jesus, ele usou Abba para se referir ao seu Pai no Getsemane, momentos antes dele ir para a cruz. Então, quando ele estava ali, orando no Getsemane, antes da sua crucificação, momentos, ele orou desta maneira. Está lá registrado em Marcos 14:36. E dizia Jesus: Abba, Pai, tudo te é possível. Passe de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então Jesus, ele usou também esta palavra uma única vez, que é uma palavra aramaica, Abba, que também significa Pai. Mas o sentido, irmãos, de Abba, é um pouquinho diferente de Pai. É Pai, mas é um pouquinho diferente. Então, o sentido de Abba, ele exprime profunda afeição e intimidade. Ou seja, a tradução de Abba para o nosso português, bem próxima do sentido original, seria o seguinte: papai ou papaizinho. Você já chamou seu pai de papai? Você já chamou seu pai de papaizinho? Geralmente a gente chama de pai. Então Jesus chamava, o relacionamento de Jesus com Deus era de pai. Deus era o pai de Jesus. Mas nessa ocasião, irmãos, ali no Getsemane, ele chamou Deus de papai. Ele chamou Deus de papaizinho. Então, seria assim, o texto que eu li há pouco de Marcos 14:36, quando ele usou essa palavra. E dizia Jesus: papaizinho, papai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Irmãos, e quando Jesus ele faz esta oração para o papaizinho dele, para o papai dele, passa de mim este cálice, ele não está pedindo para Deus livrá-lo da cruz, livrá-lo da morte da cruz. Porque foi para isso que ele veio. Ele veio para morrer por nós. O clamor do coração de Jesus é que ele ia se separar de Deus. Algo que nunca havia acontecido na vida dele. E ele ia se separar de Deus por causa do meu pecado e do seu pecado e do pecado de toda a humanidade. Então ele clamou desta maneira: papai, papaizinho, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Oh, glória! Irmãos, qual vontade aqui, qual vontade foi feita ali no Getsemane? A de Jesus ou a de Deus? Lembrem? A de Deus. A de Deus. E tem que ser assim na nossa vida, irmãos. Nós temos vontade na vida, muitas vontades. E de repente, na nossa vida são as nossas vontades que prevalecem, e não a de Deus. Então, na nossa vida, o que tem que prevalecer, nós que somos cristãos, que vivemos pela fé no Filho de Deus, é a vontade de Deus que tem que prevalecer na nossa vida. O apóstolo Paulo,
também usou a palavra Abba 2 vezes. Você vai encontrar a palavra Abba, irmãos, no Novo Testamento apenas 3 vezes. Uma, Jesus usou no Getsêmani, e o apóstolo Paulo, ele usou a palavra Abba em 2 ocasiões. A primeira está em Romanos 8,15, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Repita comigo: Abba, Pai. Abba, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, eu quero, assim, orientar vocês, né? Exortar os irmãos a, quando iniciarem a oração, iniciar dessa maneira: Pai nosso que estás no céu. Ou se não, Abba, Pai que estás no céu. Ou se não, papaizinho, papai. É assim que nós, cristãos, aleluia, devemos iniciar a nossa oração como filhos de Deus. Nós somos sacerdotes, nós somos súditos do Senhor, nós somos servos do Senhor, mas nós somos filhos de Deus. Amém? Aleluia. O outro versículo que o apóstolo Paulo usa a palavra Abba é a seguinte: Gálatas 4,6, diz assim: e porque vós sois filhos, o apóstolo Paulo falando, o Espírito falando pelo apóstolo Paulo, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Sabe? Então, quem habita aqui no nosso coração? O Espírito do Filho de Deus, que clama: Abba, Pai. Então nós clamamos, o Espírito do Senhor que habita em nós clama: Abba, Pai, papaizinho querido. Então nós precisamos entender, irmãos, sabe? Que Deus não é apenas o nosso Pater, mas Ele é também o nosso Abba. Ele é o nosso Pai, mas Ele é também o nosso papaizinho. Amém? Aleluia. Então, essa é a primeira expressão, né, da frase que nós destacamos: Pai. Agora vamos falar um pouco da segunda palavra, que é nosso. Então, Pai nosso. Nós já falamos do Pai, agora vamos falar do nosso. Então, perceba que Jesus, ele não disse assim, ó, quando orareis, portanto, vós orareis assim: Pai meu, ou meu Pai. Não foi assim que Jesus ensinou. Jesus falou para nós começarmos a nossa oração assim: Pai nosso. Né? Então, quando Jesus usou essa expressão nosso, né, ele está incluindo, irmãos, a todos nós que somos redimidos, né, a família de Deus, sabe? A família de seu Pai. Então, eu não sou só eu que sou filho de Deus. Você que está aí na sua casa, minha esposa, minha mãe, meus filhos, meus netos, todos nós somos filhos de Deus. E quando Jesus usa essa palavra nosso, ele está incluindo todos aqueles que ele mesmo, Jesus, redimiu e que agora pertence a ele. A Ângela, no princípio, ela leu o Salmo 84 e disse: quão bom é sabermos que nós pertencemos ao Senhor. E por que nós pertencemos ao Senhor? Porque Ele nos comprou. Ele nos resgatou das trevas. Ele pagou um preço muito alto pela nossa vida. E Ele fez isso, irmãos, para nos incluir a uma única família, que é a família de Deus. Então, sim, Deus é o nosso Pai pessoal, meu Pai, teu Pai, né? Mas nós precisamos saber e discernir que Ele é também Pai de uma família de muitos filhos, né? E que esses filhos
são nossos irmãos, são meus irmãos. Aleluia. Então, esse nosso, irmãos, que Jesus usou na oração, ele quebra totalmente aquela questão do individualismo. Sabe? Porque o individualismo, irmãos, é uma coisa terrível. Sabe? Todo individualista é egoísta, pensa só em si. E o cristão, ele não pode pensar em si. Ele tem que pensar sempre no próximo. Mas no reino de Deus, irmãos, presta atenção no que o Senhor vai falar. No reino de Deus, irmãos, a nossa individualidade, ela é preservada. Ela jamais será perdida. Sabe? Eu sou único, a Ângela é única, minha mãe é única, você é único. Sabe? A nossa individualidade, ela jamais será perdida, ela vai ser preservada, irmãos. Tanto aqui como no reino de Deus, quando nós estivermos na glória com o Senhor. Mas para nós sermos a comunidade dos discípulos de Jesus, mas para nós sermos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, a família de Deus, é preciso que a gente abandone essa questão do individualismo e que a gente viva um para o outro. Né? Então, este, irmãos, é o nosso grande desafio. Né? A gente aprender a viver como irmãos. Irmãos que fazem parte da mesma família, da família de Deus. Então, o nosso grande desafio, né, é a gente viver como irmãos e servir uns aos outros. Né? Amarmos uns aos outros. Nos aceitarmos, irmãos, como nós somos, como cada um é. Sabe? Nos respeitarmos mutuamente, nos acolhermos, principalmente nesse tempo, né, de pandemia, onde muitos irmãos nossos estão passando dificuldades, desafios. Então nós, como irmãos, nós temos que nos ajudar uns aos outros. Mas se eu pensar somente em mim, se eu me ater para a minha individualidade, sabe? Como tem uma frase no mundo que eu li uma vez no carro, estava escrito, cada um com seus problemas. Então imagine nós na igreja, confessando o nome do Senhor, e você com os seus problemas, eu com os meus problemas, ela com os delas, minha mãe com os dela, você com seus problemas, seu irmão aí com o problema deles, e cada um com seus problemas. Irmãos, isso não é igreja. Igreja é eu compartilhando com os meus irmãos as minhas dificuldades, e eles abrindo o coração e me ajudando. Sabe? Então, quando há comunhão, quando há unidade, irmãos, na igreja, quando há amor na igreja, quando as pessoas da igreja, do ministério, gostam de estar juntas, isso aí vai criando, irmãos, um vínculo muito grande. E o Senhor falou domingo passado, irmãos, que o vínculo da família é o amor. E o vínculo da igreja é o mesmo, é o amor. Sabe, eu estou na igreja por amor a Jesus, por amor aos meus irmãos, e sei que vocês também, sabe? Então, nós temos que discernir isso, sabe? Que nós temos que aprender a viver realmente como igreja, como Jesus ensina, como Jesus ensinou seus discípulos, e os seus discípulos ensinaram tantas pessoas, e escreveram, né, os ensinos do Senhor, e nele, nos ensinos nós meditamos até hoje, e o Espírito Santo tem nos ensinado muitas coisas. Então vamos a partir de hoje, irmãos, encarar esse desafio, de vivermos como irmãos, e servir uns aos outros. Pode perceber, imagine uma família, pode ser até a tua, imagine uma família e de repente um determinado membro desta família está passando por uma situação difícil. Para quem que ele recorre? Para quem que ele sai correndo?
Ele vai lá procurar, o filho vai procurar o pai, ou o irmão vai procurar o irmão de sangue, né, da família natural. Ali ele abre o coração, apresenta as suas dificuldades e a família de repente se junta para ajudar aquela pessoa, né? Então isso acontece normalmente, irmãos, geralmente acontece nas famílias, né? E também precisa acontecer, irmãos, na família de Deus, sabe? Nós temos que ter essa proximidade, nós temos que ter esta comunhão, nós temos que ter esta liberdade de abrirmos o nosso coração para os irmãos e não sermos orgulhosos, sabe? Porque tem muito irmão que não compartilha da sua dificuldade, do seu desafio por orgulho. Então ele está passando uma situação dificílima. Participa da célula, vai na celebração aos domingos. Bom, não está indo, né? Porque está sendo na live. Mas tem o telefone do líder da célula, tem o telefone do pastor, e não liga para falar da sua dificuldade, do seu desafio, né? Então, amados, nós temos que aprender a viver como irmãos, como igreja, como família de Deus. Eu sei que existem algumas dificuldades, alguns obstáculos, mas o Senhor, Ele tem nos ensinado, irmãos, a palavra dele justamente para nós enfrentarmos essas dificuldades, esses desafios e superar tudo isso e vivermos realmente, né, como servos de Deus, como filhos de Deus. Às vezes as pessoas falam, pastor, mas eu não consigo. Mas quando você vai conseguir? Porque precisa conseguir fazer aquilo que o Senhor fala. Agora, se Deus está falando, eu não estou conseguindo obedecer o Senhor, não, pode ter certeza, irmãos, não tem nada de errado com a palavra de Deus. Se eu não estou conseguindo, o problema está em mim. Eu preciso me consertar. Eu preciso ser humilde e deixar de ser orgulhoso e viver realmente para a glória de Deus. E uma coisa, irmãos, que nós também precisamos entender, porque domingo passado o Senhor falou, igreja e família é a mesma revelação. Vocês se lembram da palavra, né? Uma coisa que nós também precisamos entender é o seguinte, irmãos. Os laços de sangue que temos na família de Deus são eternos. Presta atenção e entenda bem o que o Senhor está nos falando. Os laços de sangue, e é o sangue de Jesus, os laços de sangue que temos na família de Deus são eternos. E eles vão perdurar por toda a eternidade. Irmãos, esses laços de sangue, eles são maiores do que os nossos laços de sangue com os nossos familiares da nossa família natural. Você sabia disso? Porque a nossa família natural, irmãos, ela tem prazo de validade. E a família de Deus não tem prazo de validade. Quando a Ângela for para a glória, a minha família com ela, acabou. Quando eu for para a glória, a minha família, acabou. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou sendo claro? Amém. Não me interprete de forma errada. Sabe? Quando um morre, acabou o casamento. O casamento, irmãos, tem prazo de validade. Quando um cônjuge morre, acabou o casamento. Acabou aquela família. Claro, ela teve fruto. Então está lá meu filho, minha filha, meus netos, meu genro, minha nora. Mas esta família, ela acabou. Porque um foi para a glória. Logo vai o outro. E a família dos meus filhos, do meu filho e da minha filha vai continuar. E daqui a um tempo eles vão para a glória de novo, mas a família dos nossos netos continua. Então o casamento, irmãos, ele tem prazo de validade. Então os laços de sangue que eu tenho com a Ângela
sabe? Eles existem. Mas os laços que eu tenho com ela, como família de Deus, estes são eternos. Esses não se acabam jamais. Vão perdurar, irmãos, para toda a eternidade. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E para terminar, vamos ver a terceira expressão. Irmãos, a oração do Pai Nosso é muito linda. Se você puder meditar mais em cada palavrinha que Jesus disse, em cada frase, faça isso. Que o Espírito Santo vai ensinar muita coisa para vocês. A terceira expressão desta frase que nós destacamos é a seguinte: que estás nos céus. Então falamos do Pai e do nosso. Pai nosso, vírgula, que estás nos céus. Agora vamos falar desta pequena frase, né, que diz que estás nos céus. Então, irmãos, olha, quando Jesus pregou o Sermão do Monte, porque esse texto da oração do Pai Nosso que a Ângela leu, ela está dentro do Sermão do Monte. Então, quando Jesus estava na terra, quando ele pregou o Sermão do Monte, onde estava Deus? No céu. Então, quando Jesus ensinou esta oração para os seus discípulos, quando ele fez esta oração para os discípulos aprenderem como eles deveriam orar, Jesus estava na terra e Deus estava lá no céu. Por isso que ele disse assim: Pai nosso que estás nos céus. Como que dizendo: olha Deus, meu Pai, eu estou aqui na terra e o Senhor está aí no céu. Por isso, irmãos, que nós temos que começar assim a oração, dizendo: Pai, Paizinho, o Senhor está aí nos céus e eu estou aqui na terra. E por estarmos aqui na terra, irmãos, nós estamos sujeitos a tudo. Por isso que nós temos que perseverar na fé. Né? Então Jesus estava na terra quando ele pregou o Sermão do Monte e seu Pai nos céus. Portanto, o que a gente entende, irmãos? Que Jesus, quando ele disse isso, era a oração de um filho que estava longe de casa. Porque lembre-se, Jesus estava lá com o Pai. Né? E o Pai enviou Jesus para cá. Então Jesus estava lá na glória com seu Pai. E o Pai enviou Jesus a este mundo. Por isso que ele orou: Pai nosso que estás no céu. Então, essa oração, ela demonstra a oração de um filho que está longe de casa. Irmãos, e qual é o maior desejo assim de um filho que está longe da sua casa? Porque às vezes acontece, né? De o filho precisar ficar longe da sua casa, dos seus pais. Então, qual o maior desejo de um filho que está longe da sua casa? Irmãos, é voltar para casa. Vou dar um exemplo para vocês que me vê no coração. Eu me lembro quando era jovem, né, na época do exército, né, eu me alistei aqui na base aérea Icumbica e eu tinha esse privilégio de vir todos os dias para minha casa, né, porque aqui em Cumbica eu morava ali no Paravente, então eu saía de manhã, né, mãe? Saía de manhã bem cedinho, ia lá para a base aérea, cumpria lá os meus compromissos e à tarde eu voltava para casa. Mas na época eu tinha amigos, né, que serviram o exército lá em Caçapava. E eles tinham que ir domingo à noite para estar lá segunda-feira de manhã, e eles passavam a semana toda lá naquele quartel e só voltavam sábado para casa. Então imagine o coração desses soldados, né? Eu conversava com eles
Eles falavam, rapaz, o que eu mais quero é ir para casa, pô. Mas eles tinham que ficar lá a semana toda. Então é isso, irmãos. Quando alguém está fora de casa, longe de casa, o maior prazer é voltar logo para casa. Ou senão, quando a gente faz uma viagem, a gente não consegue ficar muito longe de casa, né, Bê? A gente fica, nossa, a primeira semana é uma benção. 15 dias, tal. Quando começa a passar dos 20 dias, não vejo a hora de voltar para casa. Então é isso, irmãos. Né? Eu sou cristão, você também. Nós somos filhos de Deus. E o nosso lar não é aqui. O nosso lar é lá na glória com o nosso Pai eterno, com o nosso Jesus. Então, aleluias. Quando nós orarmos, quando nós iniciarmos a nossa oração e falarmos assim, Pai nosso que estás nos céus, então vamos nos lembrar disso, que a nossa pátria é lá na glória. Que não, a nossa casa, irmãos, não é aqui neste mundo. O nosso lar é lá no céu com o Senhor. Né? E os irmãos sabem, né? Que Jesus, ele voltou para a casa do Pai. Né? Jesus voltou para lá. Porque ele veio ao mundo, cumpriu o seu ministério, morreu por nós, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou e ele subiu aos céus. E ele está agora, lá no céu, com o Pai. Então ele veio de lá, aqui para a terra, cumpriu o seu propósito e voltou para a casa do Pai. E é lá na casa do Pai, irmãos, que nós um dia estaremos. Olha o que Paulo escreveu em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus. Eu sou brasileiro, você também, né? Mas essa é a nossa pátria aqui, né, irmãos? Porque a nossa pátria é celestial. Olha, o apóstolo Paulo falou, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jesus está lá. E Ele habita em mim, em você, o Pai, e Jesus habita em mim, em você, através do Espírito Santo. Então, a nossa pátria está lá. E é de lá que Jesus vai voltar, irmãos, para buscar a gente. Aleluia. Então, o nosso Pai eterno está nos céus. E também o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, repita comigo, Pai nosso. Pai nosso, Que estás nos céus. que estás nos céus. Amém. Então você agora compreende, né, esta frase. Existem as outras frases, né, da oração que Jesus... E cada uma delas, cada palavrinha, cada frase, irmãos, tem um significado maravilhoso. Mas para hoje, né, que se comemora o Dia dos Pais, o Senhor colocou esse tema no meu coração. Pai nosso. Então, somos servos de Deus, somos sacerdotes, somos ministros, somos embaixadores. Mas acima de tudo, irmãos, nós somos filhos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a graça de Deus nos alcançou. Tudo que nós somos e tudo que nós temos em Deus, irmãos, não é mérito nenhum nosso. Todo mérito é do Senhor Jesus. Todo mérito, irmãos, toda honra, toda glória, todo louvor é do Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus diz também que nós não sabemos orar adequadamente. Nós não sabemos orar adequadamente. Por isso que no princípio dessa ministração, irmãos, o Senhor falou para nós, para mim, para você, que nós temos que rever as nossas orações. Para ver se realmente nós estamos orando como Jesus nos ensina. Né? De repente, não. Então eu preciso conhecer a palavra do Senhor para ver se realmente eu estou orando de maneira correta. Então nós não sabemos orar como convém. Está escrito lá em Romanos 8, 26. Então olha o que está escrito em Romanos 8, 26. Também o Espírito
semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Irmãos, orar de verdade, presta atenção, orar de verdade, orar de fato, irmãos, é orar no Espírito. O Espírito Santo não habita em mim, você não habita em nós? Então, irmãos, as nossas orações, elas devem ser inspiradas pelo Espírito Santo. Porque senão, sabe o que elas serão? Vãs repetições. Então nós temos que ser inspirados pelo Espírito Santo em tudo na nossa vida, inclusive nas nossas orações. Sabe? Lá em Efésios, no capítulo 6, na parte B do versículo 18, diz assim, orando, aqui Paulo está falando da armadura de Deus. Então lá no final, depois que ele expõe a armadura de Deus, ele diz o seguinte, você assume a armadura de Deus, toda ela, orando em todo o tempo no Espírito. Então não é de vez em quando, irmãos, é orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Depois ele fala, inclusive por mim, né? Então nós temos que aprender, irmãos, a viver desta maneira. Isso não quer dizer que nós seremos fanáticos, sabe? Que a gente vai viver no mundo da lua, sabe? Desligado desta terra. Não, irmão. Jesus disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós precisamos entender, irmãos, que também existe uma realidade assim que rodeia, né, a nossa vida aqui neste mundo. Mas nós também temos que discernir, entender e crer que existe uma realidade muito maior, uma realidade celestial, né, que envolve a minha vida, a tua vida, a vida da igreja. Sabe? A Bíblia diz que nós estamos em Cristo, espiritualmente falando, irmãos. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo, não diz que nós estaremos em Cristo. Nós estamos em Cristo agora, espiritualmente falando. Por isso que só vai subir para a glória aquele que estiver em Cristo. Aleluia. E 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim, orai sem cessar. Orai sem cessar. Então, amados, foi esta a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nesta noite, né? Cujo tema foi Pai Nosso, baseado na oração chamada de Pai Nosso, né? Que Jesus, né, ensinou no Sermão do Monte. Então, Pai, Papaizinho, Pater, Abba, é desta maneira que nós vamos orar a Deus. Não vamos usar Jeová Shalom, Jeová Rafá, Jeová Jireh. Sabe quem é o Deus da nossa providência? Porque Jeová Jireh é o Deus da providência, lá no Velho Testamento. Mas sabe quem provê todas as coisas para mim e para você? É o nosso Pai. É o nosso Pater. É o nosso Abba, irmãos. Aleluias. Jeová Tsikdinu, parece. O Senhor, justiça nossa. Sabe quem é a nossa justiça, irmãos? É o nosso Pai. Ele é tudo para nós. Foi assim que Jesus ensinou. E uma ocasião, lá em Lucas 11:1, os discípulos pediram, né, para Jesus ensiná-los a orar. Irmãos, só tem uma maneira de Jesus ensinar a gente a orar de forma correta. Sabe como? Estando na presença dele. Em espírito e em verdade. Sabe? Então, se nós estivermos na presença do Senhor constantemente, em espírito e em verdade,
e pedirmos para Ele, Senhor, ensina-nos a orar, você pode ter certeza, Ele vai nos ensinar a orar através do seu Espírito que habita em nós. E, irmãos, estar na presença de Deus, entenda isso, não é somente quando nós estamos participando da live, ou quando nós estivermos lá na igreja aos domingos, ou quando daqui a pouco, às 21 horas, a gente dobrar o nosso joelho para clamar na presença de Deus. Irmãos, estar na presença de Deus não é somente nesses momentos. Quando a palavra de Deus fala de nós estarmos na presença de Deus, irmãos, é 24 horas por dia. Então, eu preciso aprender, por exemplo, a estar na presença de Deus no meu lazer. Eu preciso aprender a estar na presença de Deus quando eu estou trabalhando no meu trabalho secular. Eu preciso aprender a estar na presença de Deus quando eu estou na escola estudando. Ou seja, onde quer que eu esteja, eu preciso aprender a estar na presença de Deus. Porque a presença de Deus está comigo, com você, com a igreja, 24 horas por dia. O maior desejo de Jesus, irmãos, é estar com a gente. Por isso que ele fez aquela promessa maravilhosa para mim, para você, para a igreja. Eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então que a gente possa também dizer para Jesus, né, para o Pai, eis que estou convosco, papai, todos os dias, até a tua volta gloriosa. E depois nós estaremos com o Senhor, morando com o Senhor eternamente. Amém, amados? Amém. Então a nossa oração hoje, eu vou fazer uma oração bem curta, irmãos, porque eu vou pedir para a Ângela orar para todos os papais. A nossa oração hoje vai ser bem simples e objetiva, sabe? A gente não vai usar vãs repetições. A gente vai pedir para Deus, irmãos, nos ensinar a orar e a continuar. Ele já tem ensinado algumas coisas, sabe? Sobre oração, sobre intercessão. Mas nós queremos mais. Eu quero mais e eu sei que o teu coração, você também quer muito mais de Deus. Então eu gostaria que você, nesse momento, aí onde você está, você feche os teus olhos, se liga mesmo no trono da graça de Deus. Vamos orar ao nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos do fundo do nosso coração por tudo que o Senhor fez para que nós nos tornássemos teus filhos. Muito obrigado, Jesus, por nos ensinar a nos relacionar com Deus como nosso Pai, pois é isso que Ele é. Ele é o nosso Pai eterno. E tudo o que nós precisamos na vida é do nosso Pai eterno. Tudo o que nós queremos na vida, tudo o que nós precisamos na vida, é do nosso Pai eterno que nós queremos receber. E, Senhor, e nós queremos te pedir algo nesta live, nesta celebração. Senhor, ensina-nos a orar de forma adequada. Ensina-nos a orar no Espírito. Ensina-nos, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vocês recebem essa palavra no teu coração, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Que bom, né, irmãos, nós estarmos juntos, reunidos, através desta live, de forma virtual, mas
crendo, discernindo que nós estamos ligados inseparavelmente espiritualmente no Senhor, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, né? A Ele todo louvor, toda honra e toda glória.